hoje o primeiro dos 4 encontros organizados aqui pelo Márcio, diretor da casa. O primeiro com o tema de coleções, o segundo com colecionadores, o terceiro museus, leilões, primeiro é leilões e depois galerias. É muito propício que esse primeiro tema se faça aqui na Casa Museu Eva Clabin, que foi uma grande colecionadora, e sua irmã também, uma colecionadora de São Paulo, fundadora da Casa Ema Clabin, e que o Márcio tem, nos últimos anos, através do projeto Respiração, dado toda uma vida, uma coleção que ela deixou para todos nós. O tema de coleções é muito interessante. Quer dizer, é óbvio que todos nós conhecemos as grandes coleções em todas as cidades do mundo, Nova York, deixada pelo JP Morgan, pelos Rockefeller, pelo Carnegie, em Washington, Barnes Collection, em Madrid, Bolemisa, Thyssen-Bolemisa, enfim. Mas o Brasil não fica muito atrás, quer dizer, nós temos, e eu acho que o Rio de Janeiro em particular, apesar de o Brasil não ter as condições de incentivo fiscal que os Estados Unidos têm, nós temos aqui exemplos de grandes coleções, para começar pelas duas irmãs, a coleção Roberto Marinho, coleção do nosso companheiro de conselho, o Gilberto Chateaubriand, o Satamini, no Museu de Niterói, e muitos outros jovens colecionadores, alguns aqui presentes, a nossa companheira Eugênia. Enfim, hoje nós teremos 4 participantes, meu querido amigo Lauro, companheiro de anos e anos de trabalho no Paço Imperial, onde ele fez não só a primeira exposição da coleção Roberto Marinho, e a segunda também, e fizemos juntos muitas outras coisas, Henry Moore, expressionistas alemães, quando o Brasil era moderno, grandes lembranças desse tempo, do trio Cátia Almeida Braga, Laura e eu, que trabalhamos juntos aí durante muito tempo. A professora e museóloga Líbia Schenck, que é conhecida da casa, já esteve aqui em diversas palestras, e o Márcio, nosso diretor da casa, e o mediador de tudo isso, que será o Ulisses Carrilho, do Parque Lage, que vai coordenar aqui a sessão. Então, eu dou as boas-vindas a todos, é muito prazer, espero que venham aos 4 encontros. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço imensamente pelo convite. É um tema muito caro a todos nós que somos preocupados e que nos debruçamos na arte como ponto de investigação e de preocupação. Pensar não apenas as obras dos artistas, mas as coleções que são narrativas que estão aí, criam uma outra biografia para essas obras e outras relações históricas. Deixa eu ajudá-los aqui. E acho que é uma oportunidade bastante singular e que nós não temos todos os dias, de poder nos preocupar para pensar essas relações. E agradeço mais uma vez ao convite, é claro, e já de antemão faço assim uma provocação sobre as singularidades dos trabalhos de cada um dos companheiros, que eu admiro muito e que são uma inspiração para a gente pensar essas coleções e essas narrativas especificamente aqui no Rio de Janeiro. A professora Líbia Schenck tem um vasto conhecimento em torno do colecionismo russo, especificamente de 2 coleções que eu tive o prazer de entrar em contato a partir desse livro, Colecionismo Moderno, uma saga russa, Tchutkin e Morozov, que com certeza ele vai poder nos falar um pouquinho mais, mas, claro. E está à venda lá embaixo o livro, ótimo. Tenho certeza que depois que vocês conhecerem um pouco mais dessa história, aqueles que não conhecem vão se interessar por acompanhar essa história.
Temos aqui nosso querido Lauro Cavalcante, que está aqui conosco apresentando a Casa Roberto Marinho, e o nosso querido Márcio Doctors, representando a casa que vocês muito bem conhecem e com certeza admiram. Com provocação inicial também nas nossas conversas, nós falamos um pouco sobre o fato dessas duas instituições especificamente serem casas-museu, ou seja, são museus que, mais do que serem prédios construídos para receberem coleções, têm uma vocação domiciliar e uma vocação que vai nos poder nos falar também de biografias, das biografias dessas famílias e da maneira quase que orgânica, afetiva com que essas coleções se constituem e os critérios que foram usados para constituí-las. Tenho certeza que vocês não vieram aqui para me escutar, nem eu mesmo vim aqui para falar. Essa é uma atitude de mediação mesmo e vai ser um prazer convidá-los então a começar. E imagino que a gente poderia começar com uma perspectiva histórica, Líbia. O que você acha de nós começarmos a falar desse colecionismo russo e talvez poder encontrar alguns meios de relação com essas nossas duas perspectivas brasileiras e que estão aqui na nossa cidade. Então vai ser um prazer mais uma vez apresentar a Líbia Schenker, professora, que vai poder nos contar um pouco sobre esse colecionismo e sobre essas duas famílias, a influência que elas vão ter para esse pensamento e para a organização da arte moderna tal qual conhecemos. Então, desejo uma ótima discussão a todos nós. Líbia, mais uma vez, muito obrigado. E a palavra está contigo. Bom, o Márcio me fez uma pergunta antes da gente entrar aqui. Ele perguntou como é que tinha começado o meu interesse por esse assunto. Bom, eu fui, durante quase 40 anos, professora de História da Arte Moderna e Contemporânea do curso de Museologia, e no decorrer desse tempo, eu entrei em contato com o livro da Camilla Gray, que é The Russian Experiment. E esse livro, que era do início dos anos 60, eu tive contato com ele em meados dos anos 70. E pela primeira vez eu vi a citação. E a partir daí ficou aquela coisa, mas eu procurei mais informações e não obtinha. Em 1986, eu fui à União Soviética e constatei com meus próprios olhos um acervo maravilhoso, mas que não tinha o nome dos colecionadores. E a partir daí ficou aquela dúvida. Até que em 2008, em Londres, eu entrei em contato com uma exposição de arte russa que tinha, entre outros, um pouco da coleção desses colecionadores, e eu fiquei muito espantada, mais uma vez constatando a influência, a importância dessas coleções. Aí, a partir daí, eu comecei a procurar fontes que me dessem subsídios para escrever. Primeiro pensei num texto, depois aumentou, acabou sendo um livro que eu não tinha dúvidas se ia conseguir que alguém se interessasse em editar. Não existia nada em português. Eu só tive acesso a um livro em inglês da Beverly Keane, que foi a primeira pessoa a escrever em inglês. Foi um livro que ela editou com o apoio do Alfred Barr, que ela editou e foi lançado em 1982. E era um livro esgotado, e eu, através da internet, consegui acesso a esse livro. E depois descobri também, numa estante embaixo, lá na travessa, descobri um livro que falava da coleção do Tchoukin, das obras de Matisse no Hermitage. A partir daí, comecei a buscar mais informações, mas era tudo muito difícil, tudo que existia era em russo. E eu comecei a pesquisar e juntei as pontas e cheguei a esse livro. E o que é, né, que me chama tanta atenção? Como professora de História da Arte Moderna, eu sempre me perguntei qual tinha sido a primeira coleção de arte moderna importante, quem é que tinha tido a coragem de dar apoio aos principais nomes, né, que inauguraram a arte moderna no século XX, principalmente Matisse e Picasso. Cézanne, que é também motivo de grande importância para essa arte, ele morre em 1906. Então, o que Matisse e Picasso começam a fazer a partir daí é que vai realmente deflagrar toda a transformação da história da arte moderna. E, por incrível que pareça, dois russos, o mais importante, o Tchoukin, que é entre 1897 e 98. Em 1914, ele juntou
ele conseguiu amealhar 274 obras de arte moderna. Primeiro, Monet, Degas, Renoir, Cézanne, Gauguin. E aí, depois de um certo momento, ele abandona esses, que ele achava que esses já eram superados, esses já tinham sido assimilados, e começa a enfrentar um desafio incrível, preconceito na França e preconceito na Rússia, porque eles iam para Paris, enfrentavam um preconceito, um desdém com que as pessoas olhavam para essas obras. Esses artistas lutavam com muita dificuldade, ninguém queria saber dessas obras nesse momento, e ele enfrentou um grande desafio e ia comprando obras de Matisse, não aquelas do período fauvista, mas sim aquelas que ele começa a simplificar, começa a interferir com formas inacabadas, começa a deixar o erro, a dúvida na pintura. Então, esse tipo de trabalho começa a ser um desafio imenso, e o Tchoukin enfrenta esse desafio e leva uma quantidade enorme. Ele comprou 37 obras de Matisse e comprou 51 obras de Picasso do período cubista e alguma coisa do período anterior. Então, é alguma coisa inacreditável que essas obras tenham ido parar na Rússia, e ele, além de ter sido inovador na compra, ele transformou o seu palacete, que era um famoso palacete em Moscou chamado Trubetskoy, ele transformou e fez uma obra criando o primeiro museu de arte moderna no mundo. Não existia nada igual, ninguém tinha nada igual para mostrar. E a criação de museus de arte moderna no mundo, inclusive, vieram depois desse museu que ele criou na Rússia. O outro colecionador, que é o Morozov, que também é uma pessoa muito... ele era mais comedido, ele era um amante incondicional de Cézanne, a coleção dele, o mais importante, era a coleção de Cézanne, e, entre outras coisas, ele fez ele colecionou 240 obras de arte moderna francesa, que vão dos impressionistas, passando também por Matisse. Picasso ele só comprou 3, ele realmente não tinha a audácia do outro. Mas, de qualquer maneira, ambos fizeram reformas nas suas casas para poder receber essa quantidade de obras. No caso do Tchoukin, ele transformou e criou a aberta visitação pública no seu palacete. Começou aos domingos e depois 3 vezes por semana ele recebia as pessoas, aberto ao público, e explicava as obras, né? Promovia palestras, conferências no seu ambiente, e era tudo realmente incrível. No caso do Morozov, ele era mais contido, ele só abria para algumas pessoas especiais, o Tchoukin aconselhava ele a abrir, mas ele era mais retido, então artistas importantes ou intelectuais importantes, mas, de qualquer maneira, o que aconteceu? Essas obras foram vistas pela geração de russos que veio a criar o construtivismo e o suprematismo. Quer dizer, a arte abstrata geométrica que surge na Rússia é fruto do contato desses jovens com as obras, com as coleções desses russos, que, infelizmente, foram nacionalizadas, né? Eles perderam a posse não só dos seus bens, né? Eles eram 2 empresários muito importantes, muito ricos, empresários do ramo têxtil, e eles perderam, após a Revolução, essas obras foram mantidas durante algum tempo nas suas residências, depois elas foram banidas, né? Com a exceção de Stalin, elas foram banidas, colocadas em depósito, e o nome deles sumiu da história da arte. Só bastante recentemente é que o neto, auxiliado por uma historiadora chamada Natália Semionova, que resgataram essa história. Tanto que a primeira vez que essas obras foram expostas, outra vez, na Europa, em Paris, na Fundação Vuitton, foi em 2016. Eu acho que... não sei se... Tá bom? Ótimo, né? Vocês é que... Acho que vou deixar algumas perguntas e provocações para depois, e agora eu vou convidar
o Lauro Cavalcante a nos falar um pouco sobre a Casa Roberto Marinho e sobre essa coleção que ela abriga, sobre como tem sido trabalhar a partir dessa casa e dessas coleções em mostras ali no Cosme Velho. Lauro, por gentileza. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Pio, Márcio, Lívia, Ulisses, tantos amigos, Carlos, Lula. Não vou ficar mencionando, senão eu gasto tempo. Mas a Casa Roberto Marinho, na realidade, eu fui convidado quando eu estava para me aposentar, sair do Paço Imperial e havia resolvido me dedicar à escrita somente. Eu tinha feito 18 graus, tinha dado certo. Tinha um certo medo de muito tempo livre. Bom, aí me chamaram. O chamado foi muito instigante, porque eles disseram que queriam que eu desse um uso cultural para casa, que eles não desejavam nada encomiástico, nem memorialista, e que estavam me chamando. Aí me perguntaram se eu queria fazer um projeto ou se eu já queria ser contratado. Aí eu disse que eu era um rapaz direito, que eu só casando que eu ia, não é? Então me contrataram. O dia que eu fui recebido com um dossiê desse tamanho de projetos passados que não tinham dado certo. Eu olhei para aquilo e falei, vou virar páginas nesse dossiê. Mas o método, quer dizer, que eu fiz ali e que eu aprendi com o Glauco Campelo, arquiteto ao qual eu chamei para trabalhar comigo, foi de me mudar para a casa da piscina, que eu não queria ficar brincando de ninguém da família, e ouvir a casa. Quer dizer, ao invés de fazer um projeto no ar, era esta casa, essa coleção, essa arquitetura, esse jardim e o que é permitido fazer na área foram informações que eu fui processando. Isso foi em 2014, né? Eu apresentei o projeto, né, para os irmãos, eles gostaram muito. Um deles me disse que eu estava propiciando que eles realizassem o sonho de homenagear o pai e que não sabiam muito bem como. Bom, basicamente, a casa é uma casa neocolonial que, quando foi feita, para vocês terem ideia, o MEC ainda estava em construção, então o moderno não era um estilo estabelecido na arquitetura, e neocolonial era ainda um avanço em relação aos estilos neo-europeus que, em geral, as elites praticavam. Então, esse foi um dado. A arquitetura da casa é boa. Ela, no seu térreo, havia sido feita para não só abrigar a família, como também para recepções sociais. Então, houve um caso... Eu comecei a escavucar, né? Houve, por exemplo, um quadro do Modigliani e um do Renoir, que a Sociedade Carioca ofereceu a São Paulo para fazer, ao Chateaubriand, mais especificamente, para fazer o mastro. Dorival Caymmi, pela primeira vez, cantou em público ali. Há fotos da Djanira lendo a mão da mulher do Zé Lins do Rego. Então, era uma casa com uma tradição cultural, Pixinguinha, Amália Rodrigues. Aí eu falei, bom, tem que ouvir isso, é a primeira coisa, né? E aquele espaço do térreo é um espaço que já era público. Eu não sei se eu estou me alongando muito, mas, enfim. E a outra coisa evidente era o jardim, né? É um jardim que ganhou a feição última com Burle Marx. Ele antes tinha sido projetado pelo Atílio Corrêa Lima, que é um arquiteto muito promissor, que fez a estação de hidroaviões, talvez vocês conheçam, e que faleceu precocemente num desastre, ironicamente, de hidroavião. E, além
da coleção da casa e do jardim, aliás, além da casa e do jardim, havia coleção. Então, a primeira coisa também, tudo foi um pouco a um só tempo, mas foi me debruçar sobre a coleção. E a coleção Roberto Marinho é especialmente forte em duas vertentes. Uma, o modernismo dos anos 30 e 40, que na realidade eram companheiros de geração dele, né? E havia todo um projeto de um país novo, seja na arte, seja nas comunicações, mas a coleção, na realidade, ele começou a colecionar os amigos, né? Também não investiu em nada consagrado, mas Pansetti era muito amigo dele, Guinhard, Janira, que eram pessoas das relações. E uma característica boa da coleção é que, quando ele selecionava um artista, ele acompanhava a obra desse artista. Então, há núcleos, né, que fazem possível, inclusive, você ver uma certa continuidade, evolução, né, você acompanhar a linguagem de um artista. Então, uma coisa que se mostrava evidente é que aquela casa era, de um certo modo, testemunha ou palco de várias iniciativas modernas, inclusive a coleção. Pensamos também que criar uma nova instituição cultural apenas por criar, mas sem perfil e tudo, não era uma coisa que nos atraísse. Então, basicamente, nós focamos em modernismo, sempre há peças da coleção em exposição, né? E, de certo modo, é um lugar que a pessoa sabe que encontrará arte moderna, seja individuais, agora tem de Janira, né? Enfim, seja na exposição anterior, etc. Então, definir esse perfil foi algo importante. E nós estamos até fazendo um concurso, já fizemos, aliás, vai ser a primeira edição, que são monografias sobre o período moderno. Seja a arte da coleção, sejam as críticas que saíam na imprensa carioca e paulistana, enfim. Então, esse foi o drive principal. A outra questão, eu já paro para não me tornar excessivo, é o abstracionismo informal, o abstracionismo não construtivo, que é curioso que nós, no Brasil, gostamos de nos definir como inclusivos, né? Mas, na realidade, havia, na época, um quase fla-flu entre abstracionistas informais e os construtivos. Os construtivos se julgavam próximo da indústria, teriam ideais mais socializantes, de você fundir arte com uma lógica industrial, ao passo que, nas palavras de Mário Pedrosa, os informais eram considerados excessivamente subjetivos e que não constituíam um discurso, mas sim interjeições. Isso eu estou citando Mário Pedrosa. E me atraiu muito, porque a coleção era muito boa, né? Eu fui criado como assistente da Lígia Pape, a minha incursão em arte começa aí. Fui educado visualmente a gostar dos construtivos e não gostar dos informais, como menos importantes. E, de repente, só um parênteses, eu tinha feito exposições da coleção Roberto Marinho. E fiquei absolutamente fascinado por alguns quadros e achei, quer dizer, que era uma boa oportunidade de começar a desfazer esse fla-flu, que nos tempos atuais não tem o menor sentido. Aí fizemos uma exposição com o MAN de São Paulo, de abstracionismo informal. Nós ganhamos o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte como melhor exposição. E inauguramos uma prática de fazer, que também eu acho muito importante, fazer sempre parcerias com outras instituições. Bom, é uma casa que está em permanente construção, né? Enfim, no sentido que você tem que experimentar mesmo,
né? Temos uma aliança com os artistas contemporâneos. Eu tenho um conselheiro que eu adoro, que é o embaixador Azambuja. E ele falou uma palavra que virou o meu lema, inclusive, para eu defender isso, que não se pode homenagear os mortos sem agradar aos vivos. E então nós fizemos, no jardim, nós temos algumas esculturas, né, contemporâneas. O jardim e os múltiplos que nós estamos fazendo anualmente são a parte contemporânea, a janela para o contemporâneo, que nós fizemos casa, agora estamos fazendo jardim e no ano que vem coleção. Enfim, Beatriz foi uma das minhas vítimas, né? Fez uma bela gravura. E, então, quer dizer, acho que, em linhas gerais é isso. Foi ver o que era forte na coleção, ao que a casa... Não adiantava também pensar numa coisa estrambótica que não coubesse na casa, foi feito pensando na casa. A contribuição do Glauco foi fundamental nesse diálogo. Bom, eu trabalho com ele há 30 anos, então a gente já trabalha de ouvido, né? Mas foi muito importante. E é isso, nós estamos muito contentes com a receptividade que nós estamos tendo. A Márcia é curadora, junto com Paulo Venâncio Filho, da próxima exposição, que é Duplo Olhar, relação entre arte e fotografia. Leonel, ali, cofiando a sua barba, será o curador de uma exposição sobre arte e livro, né, que conterá obras de arte contemporânea, né, de livros magnificamente feitos por Leonel, livros que não são livros, são exposições, né? Você abre, é uma exposição. E no andar térreo nós vamos fazer uma exposição sobre os 100 bibliófilos, né, que eu acho muito importante também. Então, sempre há o drive de ter um vínculo com a coleção, né? A opção de não ser uma casa-museu foi fundamental, e por isso que me chamaram. Ela não deixa de ser uma casa, né, mas ela não tem pretensão nenhuma de reviver. Para não ser muito onipotente e achar que está se fazendo a última coisa que vai ser feita, eu chamei o Antônio Carlos Fontoura, que fez um belíssimo filme sobre o Zanini, Arquitetura de Morar, com música do Tom Jobim. Eu, antes de desmontar a casa, eu documentei e arquivei tudo cuidadosamente, né? Então, esse filme, porque muita gente fica frustrada também, né? Quer dizer, que vai lá porque quer ver, né, as gavetas, né? E isso está no filme, né? E, enfim, basicamente é isso. Acho que fazer essa introdução faz todo o sentido para salientar não apenas a figura do Márcio Doctors, que eu tenho certeza que todos conhecem, mas que me parece, essa já é uma provocação para a tua fala e um desejo de te escutar, Márcio. O Márcio tem, eu acho que uma vocação para olhar para maneiras diferentes de artistas intervirem em contextos singulares, e com isso é claro que eu estou falando aqui da Casa Museu Eva Klabin, mas também do projeto no Museu da Sud, que é um afeto particular, posto que também trabalho numa instituição que tem uma floresta, né? Então, assim como jardins, que relação é essa entre tentando borrar essa fronteira da modernidade, natureza e cultura? Acho que é uma possibilidade interessante também da gente pensar, e é claro do projeto Respiração, que, se eu não estou enganado, está no seu 15º ano, aqui na Casa Museu Eva Klabin, e que tem aí uma vasta lista de artistas, pessoas de extremo renome. Eu sei que, por exemplo, foram projetos singulares para artistas como a Sara Ramo depois desenvolverem outros projetos, nessa oportunidade também de oferecer a Casa Museu como uma possibilidade para que o artista repense a própria prática e crie aí, esgarça as possibilidades da sua poética. Então, deixa eu ouvir um pouco sobre esse projeto e sobre o teu trabalho aqui na casa. Vou lhe passar com a Traquitana. Vai direto? Faz escala, hein, Laura? Enfim, boa noite a todos, obrigado pela presença, e eu queria agradecer ao Ulisses, à Líbia e ao Lauro por terem aceito esse convite, e de certa maneira eu também tenho muito interesse de fazer parcerias. Isso é uma forma dissimulada de dar um recado para os dois.
Então, eu acho que é muito importante para Eva Klabin, para a Casa Museu Eva Klabin, estabelecer o máximo possível de parcerias com as instituições que hoje fazem parte da cultura do Rio de Janeiro. Mas antes de dar início mesmo, gostaria de agradecer muito a presença aqui da Janine Sembal, da Kátia Leite Barbosa, Kátia Mindlin Leite Barbosa, e o José Pio Borges, que são membros do nosso conselho curador, e, evidentemente, sem eles e sem a presença do Conselho de Curadores, nada teria sido possível. Inclusive, essa atividade que nós estamos hoje aqui realizando saiu a partir de conversas do Conselho. Então, acho que foi algo muito importante na história da Eva Klabin, né? Nesse sentido, da história não da Eva Klabin, mas da Casa Museu Eva Klabin. Agora, eu acho importante contextualizar um pouco até como eu cheguei ao Respiração. E partindo, enfim, do que o Lauro colocou, que eu achei muito interessante, da Líbia também, porque eu acho que são casas ou situações afins que têm diferenças e similitudes, né? Mas eu acho que a maneira como eu fui chamado para trabalhar na Eva Klabin, eu acho que é muito interessante. Desculpe a intimidade de falar Eva Klabin, porque já trato como membro da família. Eu costumo dizer que eu sou aqui um presidiário. Enfim, me aprisionaram aqui, eu já não consigo nem mais sair daqui. Mas, enfim, mas essa é uma condição bastante boa para mim. Então, quando eu fui convidado, e foi muito interessante que a primeira pessoa que me chamou foi o Paulo Herkenhoff, que eu nem entendi quando ele fez esse contato comigo, porque o Paulo falou, eu estou saindo por uma série de circunstâncias que eu não sei exatamente quais foram, daqui da Eva Klabin, da Casa Museu Eva Klabin, que se chamava na época Fundação, e eu estou indicando o seu nome. A Cláudia, minha mulher que me orienta em tudo, falou, vai lá, vai ver o que eles querem. E nós tínhamos uma pessoa que foi fundamental aqui na história da Eva Klabin, que foi a Heloísa Fernandes, que foi uma pessoa que trabalhou e foi a única pessoa assim, que hoje, que não está mais hoje na nossa equipe, mas quando eu vim trabalhar, fazia parte da equipe, que havia conhecido a Eva Klabin. E ela me deu todas as dicas e tudo que tinha acontecido, e eu acabei descobrindo que a Eva Klabin realmente tinha um grande interesse de transformar essa casa, enfim, num ambiente vivo e de muita relação com o mundo, tanto é que ela tinha uma museóloga de plantão em casa. Quer dizer, antes da Heloísa, que acho que ela entrou, enfim, para ajudar nas coisas aqui, é uma outra museóloga, mas a Vera Tostes, eu acho que chegou a passar por aqui rapidamente, enfim, e Ruth me ajuda, aquela outra, a Vera Forman foi a museóloga mais formal, e teve uma outra anterior, que Exato. Então, várias pessoas, várias museólogas que hoje nós conhecemos, passaram pela Casa Museu Eva Klabin. Eu não sou museólogo, e eu até sempre tive uma certa reserva em relação aos museólogos, porque até conhecer a Ruth e o Diogo, que trabalham comigo, mas que era algo que era uma espécie de armadura para mim, né? Mas, enfim, fomos, e aí conversa com Israel, que na época era a pessoa que estava à frente de tudo aqui. Ele disse, o que eu quero é abrir essa casa. É isso que eu quero. Eu quero que a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, conheça que existe essa casa aqui, a Fundação Eva Klabin. E foi tudo no ritmo do Israel, que é uma pessoa que gosta de ver as coisas acontecerem, que eu falei, bem, enfim, mas eu acho que precisa ter todo um processo. Eu pensei muito mais no modelo do Lauro. Vamos ver o que é, vamos ver tudo que existe, vamos tentar desenvolver um projeto. E eu sei que, na realidade, eu parti da primeira coisa foi dessa sala daqui, que era um dos grandes interesses da Eva Klabin, que eu me perguntava o que fazia esse pequeno auditório, essa sala de música, né, como ela chamava, aqui na casa, né? Eu falei, bem, então a música é algo muito importante dessa casa. Então a música é algo muito importante e a coleção, evidentemente, ela tinha dito que, deixado em testamento, e também no estatuto da fundação, que era para deixar tal como ela está. Então eu não tive essa liberdade, não tive a oportunidade de mexer, vamos dizer assim, no conjunto. Evidentemente que hoje
já houveram algumas mudanças, pequenas mudanças, muito mais para adequar a uma casa que se abre para um público do que especificamente por alguma razão maior, mas o Paulo já tinha mexido, eu mexi muito pouco depois, mas foram feitas algumas adequações ao longo dos anos. E a primeira grande atividade que eu achei que seria interessante para poder abrir a casa mesmo, ou fazer ela conhecida, foi em 2004, de fazer uma exposição das duas coleções, que eu acho que o fato mais inusitado é que Eva e Emma Clabin são duas irmãs, têm duas coleções nas duas principais cidades do Brasil. E eu tentei pesquisar e não existe nenhum outro caso, a não ser nos Estados Unidos, onde tudo existe, né? Você pensa, eles inventam uma maneira de fazer existir, que são duas irmãs, mas que deram suas coleções e que acabaram sendo absorvidas por museus. Mas que se mantém ainda como essa ideia de duas coleções. Se alguém tiver alguma outra informação, até agradeço, mas que eu saiba, não existe. E eu falei, eu acho que isso é um fato importante. Então, em 2004, nós ficamos em contato com o pessoal de São Paulo e fizemos uma primeira exposição, que foi uma exposição muito grande, foi quando mais tivemos público, na verdade, que nós chegamos a 300 mil pessoas, tanto aqui no Museu Nacional de Belas Artes, quanto na Pinacoteca de São Paulo. E foi uma exposição realmente especial, para aqueles que tiverem algum interesse, existe até hoje. Nós temos aqui o catálogo da exposição, que está à venda também, lá embaixo. Mas, pela caridade. Mas a Líbia é muito generosa, já deu para o Ulisses também. Mas, enfim, eu não vou me alongar muito. Então, em 2004, nós abrimos a casa nesse sentido, quer dizer, a gente já vinha antes desenvolvendo um trabalho muito de música e de visitas, e muito ainda no esquema e no ritmo da Eva Clabin, de recebendo as pessoas com hora marcada, que eram visitas guiadas, e foi uma luta muito grande até nós chegarmos a esse momento em que nós conseguimos finalmente abrir a casa, não esse momento que já vem acontecendo mais de 4, 5 anos para cá, para agora abrir a casa, inclusive nos finais de semana e todos os dias de maneira regular, através de um programa de educação. Se eu estiver falando muito, me interrompe, porque eu vou indo, enfim, ao meu assunto, né? Enfim, mas então não teve esse primeiro marco, que foi em 2004, quando nós fizemos essa grande exposição das duas irmãs, que se chamou Universos Sensíveis, e que foi realmente uma exposição muito bonita e que dividiam as coleções no sentido de que nós não evitamos misturar para mostrar uma certa identidade, apesar delas terem muitas proximidades também, mas uma certa identidade de cada uma das coleções. E tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, as pessoas entravam numa área comum, onde tinha alguns objetos em comum das duas irmãs, das duas coleções, e para um lado era a coleção Eva Clabin e para o outro da Emma Clabin. E isso acabou despertando muito interesse, mas o curioso é que quando você faz uma exposição dessa dimensão, você também perde aquilo que você tem para mostrar do público, no nosso caso, que é a própria casa, né? Porque muitas obras saíram daqui e desfalcaram, né? A casa ficou cheia vamos dizer, de buracos, né? Porque você não tinha o que colocar no lugar. Rearrumamos tudo, mas evidentemente que as peças e nós sentimos vontade de voltar para aqui. Quando elas voltaram, eu falei, meu Deus, mas eu sou uma pessoa que minha formação toda é de arte contemporânea. Eu fui formado pelo Mário Pedrosa e a Lígia Pape também foi uma pessoa fundamental na minha... somos irmãos, é verdade. Então, a Lígia Pape é uma pessoa em comum que nós temos, enfim. E foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, e se vocês cavucarem um pouco, ela foi muito importante na vida de muita gente que hoje está trabalhando com arte, principalmente no Rio de Janeiro. E você sabe, Márcia, uma coisa muito legal é que ela também foi importante em pessoas que não estão trabalhando com arte. Uhum. É impressionante o número de pessoas que eu encontro ao longo da trajetória que tiveram a sua vida, sua percepção, seja para fazer arte ou para fazer outra coisa, mas a sua percepção modificada. Uhum. Porque ela não era propriamente uma professora, ela era uma artista e cada aula era um ato poético que ela instalava.
né? Enfim. E eu fico muito emocionado, eu vejo engenheiro, vejo, sabe, assim, N Trabalhou profissões. com ela, né? Que foram alunos dela. Que né? foram Na escola de alunos que arquitetura. mudaram a percepção e mudaram para sempre, né? São pessoas que vão a cursos de arte, ou não, mas, de todo modo, o olhar aberto para o mundo, né, vieram. Desculpe, posso, Não. já que eu meti a minha colherzinha, Ah. uma coisa que eu acho admirável aqui da casa é que, quando você fala Casa Eva Clabin, você sabe do que você está falando, né? Quer dizer, foi criada uma identidade própria, específica, reconhecível, né? E que nesse eixo vai transitando e tudo, mas não é... Porque há alguns museus, eu naturalmente, nem sob tortura, declinarei os nomes, mas que você não sabe muito bem o que é, né? Você não tem essa... Que eu acho que é uma coisa um pouco fundamental, é você ter um perfil, né? Ter algo... Estou olhando para o Fábio, Ulisses também, enfim. Mas eu acho isso admirável. Agora, eu só queria... Vou usar o verbo que o Ulisses tanto gosta, como provocação. É a primeira pessoa a visitar a Casa Roberto Marinho, a primeira pessoa a saber, fora da minha família, foi o João Moreira Salles. Nós voltamos de Nova York no mesmo voo, e eu estava tão animado, enfim, e a gente sempre conversamos muito, e ele foi um amor. Ele colocou toda a estrutura do Moreira Salles à nossa disposição, a questão jurídica. Foi lá, conversou comigo também sobre o perfil da casa, maravilhoso. Paralelamente a isso, foi o Anselmo Kiefer, que foi ao Paço, porque ele queria escolher um espaço para a sua exposição no ano seguinte, 2015, e aí eu mostrei tudo, ele gostou. Eu falei, olha, Anselmo, mas eu estou saindo daqui, estou indo assumir, aí falei o quê, né? E ele ficou super interessado. A casa, quando eu assumi, isso também é importante que se diga, a casa tinha sofrido muitas reformas, né? Muitas reformas, e a aparência dos móveis e tudo tinha sido muito influenciada pela Dona Lili, né? E me foge o nome do Elinho Fraga, né? Então, não era a casa da infância dos meninos, né, dos donos. Então, não havia também sentido você preservar, era quase preservar a memória da decoração da Dona Lili. Isso ensejou que a gente fizesse um enxugamento e uma volta à casa como era. Mas tudo isso para dizer, o Kiefer falou, poxa, maravilha aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, pode deixar que eu coordeno, é uma instalação. Eu vou chamar artistas do mundo inteiro para fazer. Eu falei, Kiefer, você gosta de mim, não gosta? Eu mal obtive esse emprego. Se eu fizer isso, eu perco amanhã. Por que você não deu o endereço da Eva Clabin? Devia ter dado. Próxima vez eu desvio ele. Olha, só vai no túnel um pouquinho mais. Pois é, mas o desvio é o característico só para ele. Eu acho que o desvio que é o caracteriza exatamente o meu trabalho aqui, de certa maneira, e foi o que eu fiz também lá no Açude, no espaço de instalações permanentes. Ou seja, quer dizer, pensar, e no caso eu pensei o jardim lá, e na realidade, mais do que o jardim, eu até fui contra o jardim lá, no sentido de criar um espaço, e por isso que não é um jardim de esculturas, é um espaço de instalações. É uma pena que o Kiefer não tenha dado uma passadinha por lá também, mas, enfim, o espaço de instalações do Museu do Açude permitiu a mim essa experiência de como lidar com uma situação de um museu que é muito encapsulado nele mesmo, engessado, e como você vai romper com isso. Então, quando eu fiz referência à exposição Universos Sensíveis, de 2004, ela foi muito importante para nos dar também essa medida. As peças precisavam, sim, voltar para essa casa e viver aqui dentro. E não havia espaço suficiente para se mostrar outro tipo de arte que não aquela que já estava aqui, porque todas as salas são totalmente ocupadas. Então, foi quando surgiu essa ideia de criar o que eu nem chamo de instalação, eu chamo de site-specific,
que muita gente me pergunta, eu digo, não, é uma intervenção mesmo, que eu acho que cria uma fricção, uma tensão com a casa. E muitas vezes E- dúvida, né? Que é ótimo. Lógico. Não é? E muitos protestos, Muitas pessoas reclamam muito, principalmente no início. Acho que hoje fala, aquele louco já está fazendo, deixa ele fazer. Mas eu acho que no início muitas pessoas sentiam, estranhavam muito, e foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, foi havendo um afinamento, de maneira que os próprios artistas, que no início faziam intervenções muito mais, que ocupavam muito mais o espaço da casa, ou que escondiam muito mais a coleção, e isso, ao mesmo tempo, foi mostrando que tinha que haver uma dosagem entre o quanto esconder e o quanto mostrar. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente voltar aqui para o Ulisses, né? Tem algumas perguntas que me interpelaram antes aqui. Tem algumas anotações. Eu vou pedir licença a vocês. Eu vou abrir o livro que a Líbia me presenteou. Tem uma passagem específica que eu não vou ler para vocês, vou privá-los disso, mas que é o momento em que a Lívia fala justamente sobre a dimensão social dessas coleções e sobre a própria ideia de museu público. Mas, para além dessa introdução que foi feita por Líbia, está um pouco estranho isso, vou segurar. Eu vou me aproximar aqui, não tem problema. Tem um momento em que a Líbia nos fala que, simultaneamente, eram apresentadas obras impressionistas, pós-impressionistas, fauvistas e cubistas. A Líbia nos falou um pouco mais antes aqui sobre sobre um volume de obras do Picasso, ou sobre um volume de obras do Matisse, e eu queria te ouvir, Líbia, sobre, além de serem colecionadores inventivos, né, quase fora da curva para o seu tempo, essa maneira de expor, de pensar a coleção, que é um pouco mais transhistórica, entre linguagens, com diferentes estratégias, também me parece algo interessante a ser pensado e analisado. Eu queria te ouvir um pouco a partir aí do pensamento museológico, como tu te encontras com essas informações. Uma coisa importante que eu não cheguei, acho que eu não cheguei a citar, foi que a museologia moderna, na verdade, ela surge na Rússia. E eles foram, vamos dizer assim, eles inauguraram, porque o Morozov, por exemplo, ele pinta a sua casa de cinza, abre espaços de clarabóias para que entre uma luz zenital e tira as sancas floreadas e dá ao seu ambiente alguma coisa que é extremamente moderno hoje em dia, se você parar para pensar, né? E isso recebendo essas obras que eram absurdamente inovadoras. No caso do Tchoukin, ele não fez esse tipo de intervenção. A sua casa, ela realmente ela tinha aquela riqueza, aquela imponência, aquelas sancas, mas ele tinha algumas coisas interessantes que marcavam de maneira muito original. Era a sala do Gauguin, ele se inspira nos iconostases, né, que era a seleção de ícones das igrejas ortodoxas russas, e ambos eram, né, adeptos da igreja ortodoxa, e ele coloca essa coleção de Gauguins obedecendo como se fosse aquela colocação que os ícones tinham nas igrejas. Outra coisa importante é a maneira como ele separa os ambientes. O ambiente do Monet, o ambiente do Picasso, o ambiente do Matisse e outros ambientes de impressionistas e pós-impressionistas em geral, outro ambiente também mais selecionado de Cézanne. Então, existia um caráter museológico que antecede, porque, na verdade, a museologia moderna ela vai surgir nas mãos dos construtivistas, né? Que vão inaugurar toda uma estética inovadora baseada na abstração geométrica, Liechtenstein, né? E outros mais. É isso que você queria? Obrigado. Lauro, a gente te ouviu falar um pouco aqui sobre essa triangulação de casa, jardim e coleção. Mas, já que você gostou, vou usar o provocar de novo. Te provocar, então, né, te convidar a nos contar um pouco... quando a gente se debruça muito sobre uma coleção, a gente tem uma oportunidade muito singular, que é de encontrar certas
pequenas joias, né? Coisas que realmente a gente encontra e que são encontros inaugurais que vão nos fazer iluminar a nossa visão para outros encontros, e aí vão se criando essas redes de relações. A coleção tem preciosidades, tem desenhos do Jean Cocteau, Maria Martins, Janira, coisas muito diferentes entre si, muito singulares e de muita qualidade. Queria te ouvir um pouco sobre essas pequenas joias que lhe encantam nesse trabalho cotidiano aí. Olha, Ulisses, eu devo dizer, e o Pio faz parte disso, quando o Paço fez 20 anos, e Pio era presidente da associação, eu falei, Pio, há 20 anos atrás, uma exposição da coleção Roberto Marinho, que foi feita pelo Max Perlingeiro, foi que definiu o perfil do Paço, tornou evidente que o melhor uso para aquilo ali era exposições, né? E agora que está fazendo 20 anos, vamos propor ao Zé Roberto, né, fazer uma nova exposição da coleção. E aí fomos, Pio e eu, almoçar com o Zé Roberto. E quando nós falamos, ele falou, mas é o centenário do papai, né? E a exposição adquiriu outra dimensão, né? Mas isso tudo para te dizer que essa exposição, por exemplo, uma obra que transformou minha visão e meu trabalho até imediato, foi um quadro do Burle Marx, de um vaso com uma parede azul, um pouco maticiana, porque eu, seguindo os preconceitos da minha geração, achava o Burle Marx um paisagista magnífico, mas um artista plástico de domingo. E montar a coleção, né, que aí foi meu contato inicial mesmo, né, de ver, conhecer. E uma coisa que me transformou foi o Burle Marx, e 2 anos depois nós fizemos uma retrospectiva dele grande no Paço. E então tem isso, por exemplo, tem um guinhar que são jockeys meio planares, ele é desse tamaninho assim, que é uma pequena joia, né? A Ismael Neri, os desenhos, né, são alucinantemente contemporâneos, até nas questões que colocam. Roberto Rodrigues, pai do Sérgio Rodrigues, que foi morto, né, muito cedo, ele era um pintor da geração e companheiro do Portinari. Então, por exemplo, você tem quadros pintados pelo Portinari do modelo vivo, e na mesma aula você tem do Roberto Rodrigues. Então é interessantíssimo. Quer dizer, a coleção, ela na realidade, ela vai se desdobrando, né, na tua percepção, na percepção também das pessoas que você convoca para fazer, porque eu não sei, lá eu me vejo um pouco como um regente efetivo da orquestra, né? Mas que é importante ter regentes convidados, né, para que você dê essa arejada. Márcia, por exemplo, foi lá, toda gracinha, me convidar para eu fazer com ela essa exposição da fotografia e arte. Eu falei, Márcia, acho ótimo, a gente vai fazer, mas chama um curador, né? Porque eu acho que é legal você ter isso. Agora, eu só queria falar 2 coisas que eu acho importantes. Uma é um lugar que eu visitei vários lugares, né, também. Eu falei, parece uma coisa muito, me tranquei no Cosme Velho, mas viajei bastante vendo casas-museus. E aqui me pareceu, e que me parece a mais afim, guardadas todas as proporções, mas é a casa da Peggy Guggenheim, em Veneza, né? Que é uma casa que é quase que houve, eu acho que é bomba de nêutron, né? Que matava suas pessoas, uma bomba de nêutron ao contrário, manteve o espaço, mas eliminou o resto, e mostra uma arte que tem a ver com a casa, que tem a ver com a coleção, mas também que não tem a ver, mas que passa a ter tudo a ver, né? E agora, ela teve, e eu
conversei com o diretor, que era o Dr. Biloba Alzheimer. Quando eu não me lembro, eu uso esses nomes. Ele participou com a PEG do projeto do que seria a casa. Então, a PEG, bem antes de morrer, ela manteve com ele um diálogo do que fazer, aonde, e tem coisas maravilhosas que são fotos de quando ela vivia nos espaços, que é adorável, porque você... com o filme do Fontoura, eu até havia pensado em deixar cápsulas em tablets, né? Mas eu achei que ia mais confundir, é melhor para os... Não ia saciar os sequiosos, né? Pela memória. E outra coisa também que é importante, o Roberto Marinho, quer dizer, ele tem um centro de memória Roberto Marinho. Então, se alguém quiser estudar a vida do Roberto Marinho, na Memória Globo, né, você tem um setor específico para isso, né? Então, eu, de certo modo, fui liberado dessa incumbência, né? E escolhido um pouco porque não tinha essa incumbência, né? Mas há, né? Enfim, a gente faz muita questão de ter o filme, há muito orgulho dele, da coleção Vergara, que eu acho que definiu muito bem. O Dr. Roberto soube ser rico, comprou coisas boas e agora está disponibilizando para a gente ver. E a outra coisa, e aí eu prometo que eu paro, mas que eu acho fundamental também, é nesse momento que o país, nosso estado e a nossa cidade vivem, é de extrema importância que haja essas instituições privadas, autônomas, né, e que continuem a atuar com um modo de excelência, porque senão não há recuperação econômica que aconteça que resgate essa cultura do bem-fazer, né? E acho que as nossas instituições, eu sei o quanto o Fábio luta lá, e eu não quero te embaraçar, mas as duas faces de Janus, né, quase. Mas eu acho fundamental, enfim, como eu acho, quer dizer, que o ato político possível nosso, o meu pelo menos, como cidadão, é exercer uma certa excelência e uma coisa forte para o Rio de Janeiro, né? Porque eu acho que é impossível a gente não imaginar isso, né? Então, a gente tem um setor educativo forte, blá, 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 blá. Mas eu acho fundamental, eu acho que, nesse momento, nós... é um ato de resistência. Aliás, cada evento que eu vou, eu fui ver Tartufo, né, do Bruce Gomlewski, que é uma maravilha. Ele, sem texto, só com expressão corporal, luz e uns props, ele fez um espetáculo assim, de cair o queixo. Nós fomos, no domingo, ver Fernanda Montenegro lendo Nelson Rodrigues. Cada coisa dessa, porque eu acho que, nesse momento, nós temos que celebrar o que tem e não ficar lamentando o que não tem mais. Eu acho que é o... Enfim. Só pegando uma carona no que o Lauro acabou de falar, que eu acho que é algo muito importante, sim, né, de você ser uma espécie de resistência, né? Quando foi pensado os 15 anos do Respiração, uma das razões da escolha do Opa Vivará, que inclusive se vocês tiverem interesse, vocês podem viver em outro dia. Um deles é meu sobrinho. Certo, lógico, o Domingos, exato. Enfim, foi também de celebrar a cidade, porque eu acho que o Opa Vivará é um grupo que tem uma enorme sensibilidade para o que acontece no Rio de Janeiro, como um todo. E a maneira como eles se relacionam com a arte e com a cidade, eu acho que é algo muito vivo, muito importante. Tanto é que as obras deles só fazem sentido se as pessoas que estiverem aqui, que participarem da visita, participarem da obra também, ativarem as obras. Elas sem a ativação do público não faz sentido. Mas não vou falar mais sobre isso, porque as obras estão aí para quem tiver interesse de vir ver.
Mas eu acho e concordo plenamente com a colocação do Lauro, que em dadas situações, em certos momentos, você poder usar esse espaço simplesmente como um local onde as pessoas podem experimentar, viver e sentir a arte como excelência, como ele está falando, que eu acho que ele desempenha um papel incrível, tanto ele quanto o Ulisses e o Fábio lá no Parque Lages, e por isso que eu falei tanto de juntar as várias instituições, que é a única coisa que nos resta nesse momento, né? De tentar juntar as instituições que estão vivas, fazendo alguma coisa, e que elas fiquem cada vez mais vivas, né? E nesse sentido, até tem duas pessoas aqui que eu sei que fazem parte da associação do Krasberg, dos amigos do Krasberg, do qual faço parte também, e que estão aqui presentes hoje, que é algo que, de certa maneira, evidentemente que não foi a partir disso, mas teve o contato muito intenso com a Márcia 1 ano atrás, que levou a se fazer essa associação de amigos de Franz Krasberg, né? Então, eu acho que tudo isso são movimentos que ainda podem ser subterrâneos, mas são muito importantes que aconteçam para que a gente dê sustentação não só à cultura, mas também à nossa cidade, né? Que é uma pena a gente ver a que ponto nós chegamos, né? Mas, enfim, esse não é o tema, então vamos voltar a falar de coisas mais agradáveis, num certo sentido, né? Lá na casa nós almoçamos juntos todo dia, né? E às vezes saem papos de doença, né? Papos mórbidos. Aí eu falo, vamos mudar o assunto para apendicite supurada. Vocês citaram algumas vezes o Parque Lages, o Lauro falou sobre artistas de domingo. Eu vou me dar a liberdade de fazer uma rápida digressão, porque esse ano eu tive a oportunidade de fazer a curadoria de uma mostra do acervo do Museu de Arte Naif, que a Jaqueline Finkelstein está aqui. Foi um projeto que me deu extrema prazer de fazer. Foi uma pesquisa muito intensa dessa instituição que também hoje em dia está fechada. A exposição chamava-se Arte Naif, Nenhum Museu a Menos, justamente por conta de que quase 10% dos museus do Brasil hoje estão fechados por conta da falta de recursos, e esse é o nosso cenário cultural presente, que nos traz, é claro, infelicidade, mas que teve um valor muito singular para a escola, porque a gente pôde pensar a arte, o ensino da arte, à luz daqueles que não tiveram acesso ao ensino público, e eu acho que tenho pensado que cultura e educação realmente caminham de maneira muito junta, se não caminham dentro do nosso ensino público, é algo que devemos reparar com as nossas práticas. E faço essa leve digressão, que eu já fiz, e vou voltar a fazer a pergunta ao Márcio, porque falando justamente sobre coleção, e sobre o projeto Respiração, você nos contou um pouco sobre a sua chegada à casa, mas eu queria também lhe ouvir sobre projetos específicos que lhe fizeram enxergar a casa de outra maneira. Os artistas contemporâneos que você já convidou a agirem aqui dentro já fizeram projetos muito díspares, muito singulares entre si, né? Desde o Cinema Shadow até deixar a casa numa escuridão com a Sara, Rosângela Renault. Como você disse, os artistas vêm com sutilezas muito próprias, né? Com vontades de intervenção muito específicas. E eu tenho certeza que, muito embora a convivência com a casa seja longa, isso também treina a nossa percepção do olhar para encontrar outras sutilezas, outras ranhuras nessas paredes por aí. Deixa eu ouvir um pouco falar sobre algumas edições do Respiração que você acha que calam fundo aí na sua memória. Se botou numa situação difícil, né? Porque... Mas... Não, não tem favoritismo, não. Eu acho que é só a questão é que... eu não sei, eu realmente gosto muito de tudo que aconteceu aqui, né? Não gosto, é fato isso, entendeu? Tá gravando. Tá gravando. Então... Pois é, qualquer coisa tem um filme aí, né? E nós somos testemunhas que você falou isso. Mas, enfim... Não. Sala de aula com meus alunos e nós visitamos o ateliê da Laura Lima. Ela falou largamente sobre a experiência de fazer Cinema Shadow,
porque é um projeto cinematográfico que acontece dentro da casa, né? Então é uma intervenção diferente de trabalhar exatamente com os objetos em si. Uhum. O Lerner construiu uma casa dentro da casa. Como é mediar essas vontades? É extremamente difícil. É extremamente difícil. Vai desde mediar internamente até mediar com os artistas. E já que você falou da Laura Lima e o Opa Vivará, que são os herdeiros, de certo sentido, no comportamento da Laura, é desconstrução o tempo todo. E isso é muito interessante, porque a casa ela fica desconstruída a todo momento. Cada nova edição é uma nova construção, né? Então você tem que o tempo todo estar negociando, né? Eu, coincidentemente, agora eu estou fazendo sendo curador de uma exposição no BNDES com a filmografia da Brígida Baltar, e até o Gerardo Vilaseca, que deve estar escondido aí atrás, ele é uma das pessoas. Gerardo, está aí? Está ali. Enfim, ele é uma das pessoas que está participando disso. Eu estou citando ele porque eu também aprendo muito com cada edição. Então, na edição do Opa Vivará, por exemplo, aconteceu que era tanta negociação e eu comecei a reparar como era a estrutura de trabalhar em coletivo que eu comecei a repensar como se deve trabalhar coletivamente. Então, essa experiência agora da exposição da Brígida, eu estou pegando só esse exemplo por conta do que eu consigo também aprender e ver do que é importante, né? Quer dizer, no caso de ser um coletivo, você trabalhar coletivamente é extremamente difícil. Então, nessa exposição agora da Brígida Baltar, todas as pessoas, eu fazia questão de ouvir todo mundo que não fazia parte não tão diretamente das decisões, mas que faziam parte da exposição. Então, cada pessoa eu tentei ouvir, eu muito mais ouvi do que eu falei, gosto pra caramba de falar. Então, eu ouvi muito mais, isso foi muito importante para mim, no sentido de entender como é que se dá essa negociação. E todos os artistas aqui negociam o tempo todo. Negociar com a Sara Ramo, que você falou, era uma coisa enlouquecedora, que hoje eu não tenho nem mais idade para conseguir negociar isso, porque realmente ela entrou dentro da casa numa exposição que você tinha que ver no escuro. Ou seja, como você resolve uma casa que é uma coleção que tem que mostrar o que ela tem, e ela diz, não quero mostrar nada, eu quero mostrar a escuridão. Então as pessoas tinham que formar filas para entrar no lugar mais estreito da casa, que é, estranhamente, o boudoir, que era assim que a Eva Clabin chamava o escritório dela. Então tinham que fazer fila no boudoir que cabe 5 pessoas para poder entrar no quarto, que é onde acontecia a intervenção dela. E era totalmente escuro e você tinha que ficar pelo menos de 15 a 20 minutos para que teu olhar se acostumasse com aquilo. Então, como fazer um trabalho, uma obra na escuridão? Então, são desafios desse tipo, ou a Laura Lima, que ele citou, que quis fazer o maior filme que eu conheço da minha vida, que é o maior take, né? Porque era um único take, ela nunca cortava nada, e era transmitido na mesma hora em que acontecia o trabalho num quarto, ou num determinado aposento da casa, ou na sala de jantar. No mesmo lugar que acontecia aquilo, as pessoas não podiam visitar. Elas tinham que ver o filme que estava sendo projetado aqui ou na Caixa Cultural. Então, lá no centro, nós fizemos uma parceria com a Caixa Cultural e lá nós fazíamos uma projeção para quem quisesse ver, e foi uma experiência, uma primeira experiência que eu conheço, assim, de streaming, porque era na hora, acontecia lá. E tudo, ela fez um roteiro, mas tudo era feito na hora. Inclusive, tinha um roteirista, que trabalhava com ela junto, e eles iam fazendo decisões na hora. E tomava decisões comigo na hora. E era tudo uma loucura, simplesmente uma loucura, porque simplesmente hoje em dia não é mais possível de fazer isso, até porque nós temos visitantes suficientes que não nos permitem fazer isso. Porque naquele momento você até podia, entendeu? Que a circulação da casa era bem menor.
Mas, enfim, ou trazer um trabalho, por exemplo, parcerias internacionais que muitas pessoas quiseram fazer, já procuraram, querendo fazer, mas que nós não conseguimos porque não temos recursos, mas que, por exemplo, o Rui Chafes, que eu acho um grande escultor português, que nós conseguimos trazer por iniciativa dele, da galeria dele, enfim, que foram parceiros, né? Então, trouxemos esculturas de 300 quilos. Então, ele trabalha com essa noção de leveza e peso, né? Que foi extremamente interessante. Quer dizer, de como trabalhar com uma pessoa que vem de tão longe, quer dizer, para o Lauro isso é coisa pequena, né? Porque, enfim, a gente sabe o inferno que é isso. In your mind. Né? E, ao mesmo tempo, foi muito interessante, são desafios, né? Mais do que tudo, são artistas que te colocam em desafios. Ou, por exemplo, a Enrica Bernardelli, que fez na realidade, uma instalação, eu nem sei como definir aquilo, uma instalação, mas ao mesmo tempo uma performance, porque as pessoas tinham que ficar paradas, como alguns trabalhos até da Laura, mas acho que ela fez isso, que era o corpo todo, a pessoa ficava totalmente parada, e as pessoas visitavam a casa, a Sala Renascença, através de uma cortina, viam através de uma cortina, e que, de repente, nós nos deparamos com uma situação que a gente não tinha mais condições de manter o custo diário dessas pessoas, enfim, trabalhando, né, para essa performance instalativa, vamos dizer assim, que era realmente fenomenal. E a gente teve a grata satisfação de uma pessoa que viu e falou, não, eu vou bancar. E bancou. Você está entendendo? Então, esses encontros são tão ricos, tão importantes, né, na vida da gente ou na vida da instituição, que eu acho muito interessante. E os trabalhos também têm uma coisa que são muito interessantes, que cada vez que você cria uma situação como essa, você permite que as pessoas tenham outros olhares para a coleção. Porque isso cria um desvio e, ao mesmo tempo, chama atenção para tudo aquilo que estava e que pode não estar, ou que estava e que você consegue ver de outra maneira, né? Ou a Daniela Thomas, que fez um trabalho interessantíssimo, que foi substituições. Ela retirou os trabalhos da coleção, mas antes ela gravou depoimentos, descrições, que as pessoas dissessem o que elas sentiam de cada uma das obras. E depois retirava, e as pessoas, quando visitavam, elas ouviam a descrição e não viam o trabalho. Isso despertava um interesse enorme de vir ver o trabalho. E, evidentemente, que cada um imaginava um trabalho diferente quando não conhecia. Mas, enfim, as histórias são muitas e realmente é muito... É isso, o que é motivador é exatamente esse desafio, né? De você ter que correr e viabilizar isso e tentar cada vez mais equilibrar entre a coleção e essas intervenções e uma situação agora que você tem um programa de educação muito ativo na casa que precisa também ser alimentado e como alimentar essa troca com as pessoas que visitam e as escolas que vêm nos visitar, né? Mas eu acho que é isso. Eu espero que tenha respondido. A minha experiência como curador de arte contemporânea no Paço Imperial foi, sobretudo, uma aliança com a classe artística para levantar aquele espaço e, subsequentemente, com empresários para tornar aquilo viável. Não estou olhando para ali por causa do Pio. Pio, Cátia, Almeida Braga, que foi fundamental. Agora, e eles eram uma maravilha de diálogo e tudo, mas eu me sentia com o espaço burocrático de Brasília, do patrimônio histórico, né, e os artistas, eu me sentia como Kerensky, entre os bolcheviques e o czar, né, para voltarmos para aí. Então, era, por vezes, muito difícil. Eu, por exemplo, me orgulho muito, eu fui decisivo para um prêmio do Jarbas Lopes num salão de Belo Horizonte. Ele ganhou o primeiro prêmio, né? E, junto com a Sônia Salston e Aguinaldo,
conseguimos também classificar a Laura Lima, que era um trabalho que nós adoramos, nós três, pessoal de Minas nem tanto, mas que era o seguinte, eram 2 rapazes unidos pela tanga, e o trabalho era eles visitando a exposição, meio um pouco numa posição de caranguejo, né? Quer dizer, pois é, agora, educadíssimos, né? Viram a exposição, tomaram um drink, eles se portavam, tinha aquele incômodo da tanga, mas eles se portavam como uma audiência ilustre e cultivada. Agora, o Jarbas, eu só quero contar isso, o Jarbas foi ao Paço me procurar para fazer uma exposição que chamava-se Pelada. E a exposição era o seguinte, numa sala lá comprida, eu acho que é Mestre Valentim, enfim, a mais comprida e um tanto estreita, a proposta era convidar 10 artistas jovens, os artistas tiravam a roupa, não sem antes encher o quarto, o salão do palácio de lama. E aí haveria uma efetiva pelada, né? E a pelada era... né? Aí eu olhei para o Jarbas e falei, Jarbas, você gosta de mim, não gosta? Foi quase que eu falei para o Kiefer. Aí ele, não, claro, você foi importante na minha carreira. Eu falei, então, Jarbas, isso aqui é um palácio careta, conservador, do patrimônio, isso não vai dar certo. Agora, se você quiser propor uma exposição assim, convencional, tudo bem. Aí ele fez o que eu acho uma maravilha dos trabalhos dele, que eu mais gosto. Eu não sei se vocês se lembram, um trabalho que são tranças, né? Ele pegou vários outdoors e entremeia, né? E criava verdadeiros monstros, né? Olhos de Brizola, Sorriso de Maluf, enfim, eu não vou citar também. Mas, enfim, é isso. Agora, se eu tiver sorte, na próxima encarnação, eu vou ser especialista em arte medieval, porque não tem herdeiros, não tem famílias, não tem artistas, né? Mas, de todo modo, esse papel de Kerensky, eu me sinto muito aliviado de não fazê-lo. Eu queria acrescentar uma coisa. Vocês ficaram falando tanto, e principalmente as intervenções daqui, eu fiquei pensando aqui o que teria acontecido se tivesse dado tempo dos construtivistas e de Malevich fazer intervenção nesses ambientes. E vocês falaram tanto na coragem de enfrentar as opiniões. Imagina o que foi que eles enfrentaram, levar cubismo. O Tchoukin dizia que era como se ele estivesse comendo vidro moído quando ele olhou a primeira vez o cubismo. E levar aquelas mulheres nuas da dança de Matisse, aquilo ali provocou um escândalo gigantesco, era um preconceito, era terrível o que ele enfrentava das pessoas ridicularizarem, notícias horríveis, acusando eles de coisas que ele ficava perplexo, porque as pessoas achavam que ele não tinha moral de trazer essas coisas para esse ambiente. Então, eu fico imaginando se eles tivessem tido tempo de ter intervenções de Malevich, de Lissitsky, de Rodchenko, de Tatlin, eu fiquei viajando aqui na minha cabeça, que maravilha que teria sido. E eu queria terminar a minha intervenção até fazendo uma conexão com a próxima palestra, porque é uma coisa muito importante que o historiador de arte Meir Shapiro ele falou, principalmente em relação a esses colecionadores que têm audácia de enfrentar o novo. Ele diz o seguinte: perceber o significado da arte do seu próprio tempo e julgá-la acertadamente é tão extraordinário quanto criar uma obra genial. Então, eu acho que os colecionadores deviam pensar muito nessa importância, né, do olhar, do novo, do enfrentar o desafio. Nós fizemos uma exposição quando o Pio era BNDES, que foi Caminhos do Contemporâneo. E o que nós fizemos? Nós chamamos 3 curadores para as décadas. Coincidia do período da criação do BNDES e fazia-se um paralelo com as
filosofias de Brasil e o que acontecia na arte, às vezes pareciam convergentes, 70, um choque, etc, etc. Mas numa das salas, eu resolvi fazer a seguinte coisa. Eu tinha os 3 curadores que fizeram a seleção deles dos anos 60, e eu fiz 2 maquetes da mesma sala, na qual eu coloquei numa os preços de mercado dos artistas, os artistas mais valorizados da época pelo mercado, e na outra maquete os artistas mais privilegiados pela crítica. Fizemos pesquisa, tínhamos possibilidade de fazer, né? Foi um trabalho longo. Agora, o que era impressionante era o seguinte, eu acho que das paredes, né, praticamente não havia nas maquetes, quer dizer, na época, os artistas não eram reconhecidos como tal. E gente que estava na maquete, nós tivemos um constrangimento, eu não vou citar nomes, naturalmente, mas só o gênero, uma artista que visitou e que viu que a obra dela estava na maquete. E aí queria interpelar o curador por que não estava na parede. Com a graça de Deus, foi num domingo, e eu escapei ileso. Mas eu acho também, isso tudo para dizer o seguinte, eu tenho um certo relativismo cultural e da minha atuação, é saber que eu não estou com a última palavra. Eu estou com a palavra do momento, né? Mas eu não tenho a menor pretensão de criar uma ideologia fundada nesse momento, na minha visão. Eu acho que você sempre tem que ter um pouco de humildade de saber que essa é a sua contribuição, a mais sincera, a mais sensível que você pode fazer, mas que o tempo muda, as coisas mudam, os artistas são revalorizados. Eu acho que se a gente perde essa dimensão, aí estou falando como curador, né? Eu acho que nós viramos déspotas equivocados, né? Nada esclarecidos. Eu acho que isso é importante, a gente ter uma espécie de relatividade mesmo, de saber que tem camadas, né, que vêm e voltam. E uma das coisas que eu adoro fazer é recuperar artistas que estão esquecidos. Por exemplo, Maria Polo. Maria Polo, ninguém mais falava nela. Os preços de leilão, se você vê da Maria Polo, são risíveis, risíveis. E é uma pintora que tem obras magníficas. Eu não sei se o conjunto todo é magnífico, mas tem obras, nós mesmos temos 6 que são incríveis. Então, eu acho que a gente tem um pouco esse trabalho de relativizar, de ter um olhar para outra época, tentar revelar alguma coisa, talvez, aí numa perspectiva, né, histórica. E sem se esquecer também que uma geração que torce o nariz para a pintura moderna dos anos 30 e 40, parece que no Brasil a arte só começou nos anos 50, essa geração não viu as pinturas, né, viu gravuras das pinturas, né, impressões. Então, eu acho também que é um trabalho bom você colocar essas novas gerações, podem até odiar, fazer a crítica que quiserem, mas você ter a presença do objeto, né? Quer dizer, e você não... A exposição da Djanira, tempo para comercial, que, por exemplo, é fantástica, porque ela revela, te coloca ali com questões que você não imagina e que não são traduzíveis. Aí agora eu paro mesmo. Agora, eu acho que educação, quando se fala de educação em museu, em geral a gente pensa em camada popular. Mas eu acho que a educação de museu tem um lado, sim, de você procurar trazer os excluídos, mas eu acho também que tem um esforço de esclarecimento das elites também, não é? Porque o descompasso das elites, por vezes, é até maior do que da camada popular. Então, eu acho que a gente é um pouco malabarista, né? Fica nesse fio, mas fazendo dialética entre as coisas.
Bom, acho que pelo horário que nos foi proposto aqui, já é momento de a gente se aproximar do final. É claro que, mais uma vez, eu vou agradecer imensamente aos nossos colegas aqui na mesa. Antes, deixar também como pensamento e provocação algo que foi também e que pode apontar para novas possibilidades, novos diálogos e novas discussões nos 3 próximos encontros que se avizinham. Já chegamos passou. Claro. Um pequeno factoide aí, né? Uma notícia recente, que nós até conversamos por e-mail quando nos preparávamos para esse encontro, é que, muito embora as coleções existam, sejam magistrais e magníficas e excelentes, há também uma agência, uma responsabilidade de todos nós que estamos trabalhando com elas. Um exemplo recente disso é o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, que acabou de ficar por 3 meses fechado para se reinventar e reinventar sua espacialidade para poder continuar produzindo fricção, poder continuar produzindo questionamentos e novas possibilidades de olhar para as obras. Eu acho que é algo que todos nós estamos preocupados. Isso é fruto de um trabalho de 5 anos com o escritório de arquitetura de Ilha Scofidio, mas, enfim, fica aí como provocação a todos nós para os nossos trabalhos cotidianos. Antes de dar o meu agradecimento final aos meus queridos aqui na mesa, eu vou colar aqui, mas aproveitar a oportunidade para lembrá-los que no dia 22 de outubro, o encontro que se avizinha vai ter como temática os colecionadores. Vai ser mediado pela Gabriela Davis, produtora e curadora da Vila em Moré, e vai receber Joaquim Paiva, que está presente aqui conosco, colecionador e fotógrafo, Janine Sembal também, que está aqui conosco, colecionadora, e também aqui conosco meu querido colega de trabalho, Fábio Schwartzwald, colecionador e também diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Me parece que não é mais momento de apresentações, mas agradeço a Laura Cavalcante, diretora da Casa Roberto Marinho, Líbia Schenker, museóloga e que foi professora adjunta de História da Arte da Unirio, e Márcio Doctor, curador da Casa Museu Eva Clabin. É claro, foi um prazer enorme estar com vocês nessa mesa, espero ter sido produtivo para vocês. Agradeço imensamente a presença de todos e todas, estendo o convite para que vocês estejam aqui na próxima semana. Uma ótima noite. E mais já. Uma pergunta, claro. Você falou das maquetes e por deformação profissional, eu fiquei muito curiosa. Uma com os valores de mercado, a outra com a valorização crítica. Como é Sim, que isso na época. como é que funcionava? Também, cara, olha, proporcional? eu vou falar de memória que, como eu ao citar o curador do Guggenheim, vocês viram que não é grande coisa. Mas era diferente. Se você pegasse críticas, né, do Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Diário de Notícias, do Globo, do Estadão e da Folha, né, nós fizemos assim um grau de incidência, né, em críticas importantes, em retrospectivas, citações, e positivas, né, sempre. E fizemos essa pesquisa do mercado de arte da época. Mesmo as 2 maquetes, a seleção era diferente, né? Mas não tão diferentes quanto era a visão dos anos 90 sobre a década de 60. Eu acho fascinante isso, né? Quer dizer, esse passado que se reinventa, né? Sem parar também, né? Porque passado não é estático, né? A gente está o tempo inteiro reinventando. E o que eu prego é uma certa modéstia de não achar que a minha versão será a definitiva. Desculpe, só queria finalizar aqui, só fazer uma pontuação final, agradecer de novo mais uma vez a presença de todos vocês e reforçar a lembrança do Ulisses em relação ao dia 22. E depois nós teremos também uma sobre leilões e galerias de arte. Quer dizer, então, nas próximas terças-feiras seguintes a essa, nós teremos encontros aqui. Então, por favor, vai ser um enorme prazer recebê-los. E eu só lamento que a gente não tenha podido abrir para perguntas, né? Que era a ideia. Então, fica aí a lembrança para a próxima mesa, que a gente consiga abrir também para pergunta do público, né? É que nós somos muito palavrosos. É verdade. E junta eu e você, então nem se fala.